Então, meu povo, estamos aqui com mais um vídeo. Eu falei pra vocês que de vez em quando vai ter vídeo aqui no canal, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Duendes, Contos Sombrios de Reinos Invisíveis, que é uma coletânea lançada pela editora Draco. Olha pra vocês verem que bonitão, gente. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Duendes, da editora Draco. Ele foi organizado pela Ana Lúcia Merege. Vocês estão vendo ele aqui, que bonito que é. Mas antes de tudo, eu falo pra vocês, me sigam lá pelo Instagram, meu povo. Porque lá no Instagram é onde a gente está tendo uma quantidade maior de atualização. Então eu vou estar tendo atualização de segunda a sexta lá. Então me sigam por lá, vai estar aparecendo aqui embaixo. E vai estar aqui embaixo também no box de informações. Me sigam por lá, porque lá a gente pode conversar, a gente pode bater um papo. Lá eu mostro tudo que está chegando aqui em casa. Chegou alguma coisa, eu vou fazer um unboxing por lá, pelos stories. Então me sigam lá pelo Instagram, meu povo. Voltando aqui, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui. E é um livro que saiu pela editora Draco. Ele tem 12 contos, contos brasileiros, contos nacionais. Foi organizado pela Ana Lúcia Merege, que eu tô com a coleção de livros dela aqui em cima. Ela é famosa por ter organizado, então, a série Atelgard. Vou mostrar pra você. Então, eu tenho alguns livros delas que ela lançou pela editora Draco. Eu tenho a coleção Atelgard, que é, então, O Castelo das Águias. Vocês podem ver aqui que legal, que bonito. Já li o primeiro volume, já fiz resenha aqui no canal também. Se vocês quiserem conferir, vamos ver se eu coloco nos cards por aqui. Tem a sua continuação, A Ilha de Ossos. A Ilha dos Ossos. E o terceiro volume, que é A Fonte Âmbar. Olha essas capas, gente, que bonita que essa é. E é uma trilogia que saiu pela editora Draco. E depois a gente tem mais dois livros que se passam no mesmo universo de Atelgard. Que é então Ana e a Trilha Secreta e Orlando e o Escudo da Coragem. Esse é o primeiro volume que saiu. E Ana e a Trilha Secreta. E é uma série de fantasia muito legal, gente, muito divertida de ler, muito gostosa, assim, um mundo muito rico, sabe? Nossa, é incrível, pô, é muito, muito bom mesmo. E ela fez também o que eu considero uma obra-prima incrível, que é essa série de contos fantásticos, que saiu também pela editora Draco. Tem 3 volumes e Duendes é o 4º volume. Então vamos lá. O primeiro foi o medieval Contos de uma Era Fantástica. É muito bonito, pessoal. Esse foi organizado tanto da Ana Lúcia Merege juntamente com o Eduardo Cassi. Olha lá, medieval. Esse aqui eu fiz uma série de lives aqui no canal. Se eu não me engano foram 3 lives que a gente conversa sobre esse livro, sobre cada um dos contos do livro. E olha que lindeza, gente. É muito bonito e é muito, muito, muito bom. Ela fez também esse daqui, Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto. Esse aqui, muito bom também. Esse aqui eu fiz vídeo aqui no canal, bem legal. E ela também fez o terceiro, que é o Excalibur, Histórias de Reis, Magos e Távolas Redondas. Vocês sabem que eu adoro, né, as histórias se passando no ciclo arturiano, então, Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, a Fada Morgana, o Mago Merlin. E é um livraço também, e também tem vídeo aqui no canal, bem detalhado, com vários contos que eu vou contando aqui pra vocês. E agora é o 4º volume dessa coleção, que é sobre duendes então. Só que aqui é uma coisa bem diferente que a Ana Lúcia fez, porque ela resolveu selecionar essa faceta mais macabra e sombria dos duendes. Porque a gente, querendo ou não, hoje em dia na cultura atual, o pessoal tem mais o contato com aquele duende alegre, aquele duende bonzinho, o leprechaun no final do arco-íris, né? E os seres da floresta, aquele pessoas boazinhas, né? O povo pequeno bonzinho. Mas aqui ela pegou o lado mais sombrio dessas lendas dos duendes e desse povo pequeno. E esse aqui é, olha, sinceramente é o meu favorito da quadrilogia de contos até agora. É estupendo. Todos os contos do livro são incríveis. Não teve nenhum ruim, gente.
porque a gente sabe que coletânea de conto é uma coisa complicada, né? A gente sabe que coletânea de conto sempre vai ter ali o elo mais fraco, sempre vai ter um ali que a gente não gosta tanto, mas esse daqui todos os contos, sem exceção, são excelentes. Claro que eu tenho os meus destaques, né? Os meus favoritos que eu acho assim que são os incríveis mesmo, os topo do livro. Mas nenhum deles é fraco, são todos ótimos. E a gente tem um time de autores aqui incrível. Primeiro vamos ver aqui como é que ficou a edição. Aqui tá a capa dela, aqui tá a lombada, né? O verso. E ficou muito legal, gente. Olhem essa folha de capa. Gente, tá muito bonito. Tá muito bonito o livro, muito bem feito, muito bem autografado, porque eu sou chique pra caramba, né, gente? Então tem que vir autografado os livros pra mim. E muito caprichado. A editora Draco, povo. A editora Draco capricha demais na diagramação, no projeto gráfico. Vocês podem ver, página amarelada, diagramação super confortável a leitura. É incrível, é muito bem feito. Cada conto abre com essa imagem aqui, uma pequena ilustração. É um livro muito bonito, assim, aquele tipo de livro que enche os olhos da gente, sabe? Aquele tipo de livro que agrada, que deixa a gente assim empolgado para poder ler mais. E as histórias é de qualidade assim imbatível, só conto bom. Tem 12 contos aqui e eu vou estar então falando para vocês aqui os meus favoritos. Tem então o primeiro conto que se chama A Sombra da Colina do Rei, do Diego Guerra. Gente, esse conto, olha pra vocês verem, o livro já abre com um conto incrível. Pra começar, antes de eu começar a falar, eu queria dizer pra vocês que esse livro eu li 2 vezes. Eu li ele em uma semana mais ou menos, ou menos, quanto tempo? Foi uma semana eu levei pra ler ele pela primeira vez e eu adorei, gostei demais e eu tinha que fazer resenha. Só que acabou que não deu naqueles dias pra mim poder fazer resenha, então eu pensei assim, como é que eu vou fazer pra fazer uma resenha se eu tô com os contos esquecidos? Aí eu catei o livro de novo e li ele mais uma vez, eu li em 3 dias, pessoal, na segunda lida. E, nossa, ai, sabe quando dá aquele quentinho no coração, assim? Porque é a história que diverte a gente, é a história que entretém a gente, é a história que coloca a gente, assim, deixa a gente chocado com algumas coisas aqui. Nossa, é um livro incrível. Então vamos lá para a primeira história, né? Que é A Sombra da Colina do Rei, do Diego Guerra. Aqui a gente tem o nosso protagonista e ele tem um irmão. E o irmão dele tá tendo uma guerra no reino deles e tudo mais, né? E tem uma cidadezinha não, um pequeno vilarejo à beira de uma floresta muito grande. E nessa floresta tem toda aquela lenda, né, de que essa floresta é habitada por seres mágicos, por seres encantados e pelo povo pequeno. E ele resolve então, esse irmão do nosso protagonista, resolve embrenhar por essa floresta aí e tentar encontrar tesouros, e tentar ir numa aventura, né, partir numa aventura. E esse irmão não volta mais. Então o nosso protagonista resolve procurar o irmão dele nessa floresta. E ele vai ficar sabendo que lá tem esse povo pequeno, que lá tem essas pessoas da floresta e tudo mais. E é muito interessante porque ele vai adentrar então num círculo de cogumelos. E a gente tem muito essa informação, né, de que círculos de cogumelos é caminho de fadas, né, que é onde as fadas dançaram, as fadas andaram e tudo mais. Ele entra nesse círculo de cogumelo, ele deixa a espada de aço dele, ou de ferro dele para trás, porque a gente também tem esse conhecimento, né, de que o ferro fere o povo pequeno, né? Ele deixa a espada dele para trás e acontece que ele é transportado através de uma fenda de uma árvore para um outro mundo, que é o mundo desse povo pequeno. Ele vai ter a informação então através de uma bruxa da floresta que o irmão dele está preso nesse reino e que para ele entrar lá ele não pode falar o nome dele, ele não pode aceitar nada de comer e não pode aceitar nenhum presente, nenhuma vestimenta, porque senão ele vai ficar preso para sempre nesse reino do povo pequeno. E, gente, é muito boa a história, muito bem escrita. O autor é o Diego Guerra, e ele escreve de um jeito, assim, que deixa a gente encantado com tudo aquilo, e tem todo aquele viés, assim, de uma lenda folclórica, de uma lenda gaélica ou de uma lenda celta. Nossa, é muito bom esse conto. E o livro já abriu assim de forma magistral com esse baita conto. A segunda história já é fenomenal também é uma das minhas favoritas, que chama então Catiúcha, da Isa Próspero.
Gente, aqui a gente vai ter um tipo de duende muito diferente, que é o duende familiar. Que é aquele duende que acompanha a família de geração em geração e ele tá preso ao cerne daquela família. E aqui a gente vai ter um ar diferente, né? Aqui a gente não vai ter uma história se passando nos campos e nas florestas gigantescas, mas aqui a gente vai ter uma história se passando na Rússia. E a nossa personagem principal é a Ekaterina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para poder ver se eu tô falando certinha. Ekaterina Alexandrovna. E ela é, como que eu posso dizer, uma refugiada russa. Ela apoia partidos que naquela época estavam sendo perseguidos pelo governo e tudo mais. Ela é uma fora da lei. Mas não quer dizer que isso é uma coisa ruim. Não, gente. A gente sabe muitas vezes aí que você tá contra o governo não quer dizer que você é errado, né, gente? Ó, pra vocês verem. Mas acontece que ela tá sendo perseguida, então a família dela foi toda destroçada. A família dela tá toda em pedaços e ela é uma das últimas descendentes. E acontece então que ela teve por muitos anos uma babá, uma governanta assim que cuidou dela, que praticamente criou ela, ensinou muitas coisas para ela. E ela agora nesse estado da vida dela, que ela tá sozinha, ela vai morar em um casebre, caindo aos pedaços, velho, abandonado, queimado, assim, destroçado. E ela começa a reformar aquilo lá e vai morando lá. Só que aparece um duende que é o duende da família dela. Ele fala que ele é o duende da família dela, que acompanha a família dela há 1000 gerações e que ele precisa se manter na família. E para isso ela precisa ter uma filha. Se ela não tiver uma filha, a vida dele vai se extinguir. E ela fica assustada com aquilo, mas como assim? Eu não tenho ninguém que não sei o que. E o doente começa então, ele fala, então pode deixar que eu vou arranjar um jeito pra você ter uma filha. E a história vai seguir em frente a partir daí, porque gente, o jeito que ele vai arrumar para ela ter uma filha é o jeito mais cruel, mais nojento possível, só para poder ele manter a vida dele. E nossa, é muito bom, é um conto chocante, é um conto assim que você vai ficar com nojo no final, mas é um baita de um conto. Extremamente bem escrito, muito bem desenvolvido, muito bom. Gostei demais. O próximo conto que eu destaco é o Jeremejevich, da Cristina Pezel, que é um dos meus favoritos. Eu acho que ele é o meu segundo ou terceiro favorito do livro todo. E esse conto com esse nome complicado é um conto incrível. E olha, eu acho que esse conto se aproxima muito, mas muito mesmo, de uma boa história de terror, viu, gente? Aqui nós vamos ter a nossa protagonista, que ela está se mudando para uma casa de campo junto com a família dela, que é composta pelo marido e pela filhinha de 5 aninhos. E eles mudam para essa casa no campo, é uma casa, é um casarão, aqueles casarão de fazenda, sabe? Muito bonito, muito antigo, assim, com todo o viés clássico, aquela pegada de decoração antiga e tudo mais. E ela se muda para lá. Só que ela descobre que morando nessa casa, preso dentro da casa, tem um gnomo, um duende, um ser do povo pequeno. E esse ser fala para ela que vai lançar uma maldição nela. Que ela tem que conseguir então 3 anéis de pedras preciosas. Um anel de esmeralda, um anel de rubi e um anel de Jeremejevich. Essas 3, a gente sabe que esmeralda e rubi é joia assim caríssima, né? E ela tem que fazer de tudo para conseguir essas joias. E o Jeremejevich é uma joia incrivelmente rara, extremamente cara, só vende em um lugar do mundo por um preço exorbitante e ela porque tem que conseguir esses 3 anéis para ela. Por quê? Para ele. Porque se ela não conseguir, ele vai amaldiçoar a filhinha de 5 aninhos dela. Vai levar a filhinha dela à loucura plena, ao estado de loucura do mais pior possível. E vai destruir o casamento dela, vai destruir a vida do marido dela, ele vai acabar com tudo. Ele coloca um prazo ainda para ela conseguir esses 3 anéis e entregar para ele, porque ele quer ser livre, quer se libertar dessa casa. E ela vai fazer de tudo para conseguir esses anéis, vai entrar em dívida, vai fazer um monte de coisa para conseguir se libertar dessa maldição que o duende jogou sobre ela. E o final é aquele tipo de final. Como é que eu posso dizer, gente? Eu não sei, me faltam palavras. É um tipo de final assim que é catastrófico, que é aterrador, que é
depressivo, que é terrível, terrível, terrível. E a história vai tendo todo esse ar de terror, sabe? Porque ela começa a ter visões com esse duende. Quando ela não faz as coisas, quando o duende acha que ela não está se esforçando o suficiente, ele coloca visões na cabeça dela, ele atormenta a filha dela, ele faz o marido dela ficar doente. Nossa, gente, é uma história espetacular, muito boa. A narrativa da autora, que é a Cristina Pezel, é uma narrativa bem simples. Tanto é que até no comecinho do conto, quando eu comecei a ler ele, eu pensei, eu acho que eu não vou gostar desse conto não, porque a narrativa tá muito simplesinha. Não era uma narrativa assim, no mesmo nível de detalhamento que as outras. Ela é mais simples, ela é mais direta. Mas povo, o conto vai desenvolvendo, o negócio vai ficando frenético, o negócio vai ficando sombrio, o negócio vai ficando esquisito. Gente, é um conto magnífico. É um dos meus favoritos com toda certeza. O próximo conto que eu destaco é então O Verde e o Negro, do Cid Castro. E, gente, esse é um conto assim que é o meu favorito, assim, disparado do livro. Por quê? Porque ele vai misturar então duas vertentes, duas assim, dois segmentos dessas lendas do povo pequeno. Ele vai pegar o povo pequeno tradicional da Irlanda, que tem os leprechauns, e tem os gnomos, e tem os duendes e tudo mais, né? Aquele povo que a gente já conhece há muito tempo. E ele vai pegar também os duendes do nosso folclore brasileiro, o ser do nosso folclore brasileiro, o saci, a mula sem cabeça, o caipora, curupira, boitatá, esse tipo de coisa. A gente vai ter o nosso protagonista, que eu lembro o nome dele, é o Shane. E o Shane, ele recebia cartas direto e reto do tio dele, do tio avô dele, que é um tio que também era irlandês, mas veio para o Brasil, para morar no Brasil. A história se passa nos idos de 1800 e pouquinho, bem no comecinho, antes da abolição da escravatura ainda. Então tem toda aquela situação do Brasil com os quilombos, né? E a escravatura braba ali, os senhores de engenho e tudo mais. E esse Shane começa a receber muitas cartas do tio dele falando que no Brasil tem a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e que a Pedra da Gávea ela é um portal para uma outra dimensão, e um portal para o mundo das fadas, para o mundo dos seres encantados e tudo mais. E eles têm a crença muito forte nisso. Inclusive, o nosso protagonista, o Shane, ele tem um duendezinho particular que acompanha ele para baixo e para cima. Eles conversam, alto papo e tudo mais. Eu esqueci como é que chama o tipo de duende, mas é um duende que gosta muito do uísque irlandês. Eles falam que ele até fica brincando que ele não é um duende sapateiro não, que ele é outro tipo de duende. E é muito legal isso, né? E um dia então esse Shane resolve viajar aqui pro Brasil, veio pro Rio de Janeiro, pra Pedra da Gávea, para poder tentar entrar no mundo das fadas. Porque ele também para de receber cartas do tio dele. É muito esquisito. E ele vem com esses dois objetivos, encontrar o tio dele e também explorar a Pedra da Gávea e tudo mais. E a história vai seguir em frente porque ele vai se deparar então com o Saci, e vai se deparar com a moça, que eu esqueci o nome dela, mas essa moça, ela é uma escrava fugitiva. Ela está vivendo num quilombo, junto com a mãe dela, e com um bando de outros escravos que estão tentando acabar com essa coisa errada ruim que está acontecendo aí. E ele vai descobrir também que o tio dele não é bem o que ele pensava que era, não. E a história vai seguir em frente. É um conto, eu acho que é o maior conto do livro, e é espetacular, magnífico, estupendo, extremamente bem escrito, muito bem conduzido, muito bem desenvolvido, sabe? A história assim, é uma história rica. Você vai ver então esse embate de culturas, né? Esse encontro dos duendes da Irlanda, que é o duende clássico, né? Com também os seres mágicos aqui do Brasil, o Saci Pererê, a mula sem cabeça e tudo mais. É muito legal, vai ter todo um pano de fundo histórico do Brasil daquela época. Vai ter também algumas dicasinhas de como que um duende de uma certa espécie se transforma em outra certa espécie, de acordo com o lugar onde ele vive e tudo mais. Nossa, gente, é um conto espetacular, é o meu favorito do livro, muito bom. O próximo conto que eu destaco é então, acho que é o meu segundo favorito do livro todo, que é A Fortuna de Ryderk, da Ana Lúcia Merege. Gente, que conto gostoso de ler, ai que conto mais assim, delícia, sabe? Porque é aquele tipo de história que parece que você está lendo
uma história. Você parece que você pegou um livro assim clássico, um livro antigo, empoeirado da Biblioteca Nacional, e tá lendo então relatos e lendas lá de 1400, 1500 e pouco. É muito, muito, muito bom, gente. E nessa história a gente vai ter o nosso protagonista, que ele é um bardo, que é o Riderk, que leva o nome do conto, né? E esse Riderk, ele é um bardo muito ambicioso, ele quer fazer o nome dele, ele quer fazer fortuna, ele quer ser importante, ele quer ser conhecido e tudo mais. E ele bate então na porta do castelo de um certo rei, um rei, é um rei celta. É naquela época, nas terras do Gales e tudo mais ali. No país de Gales, na Bretanha, Grã-Bretanha, esse tipo de coisa, né? E ele vai bater nesse castelo e ele vai oferecer os seus serviços de bardo pro rei. O rei recusa na hora, fala que ele já tem bardos o suficiente e que esse cara pode ir embora. Então o cara, tupé tudo do jeito que é, fala: eu vou fazer meu nome, eu vou conseguir então um tesouro gigantesco para você, rei, e você vai me aceitar como seu bardo. E ele vai tentar então conseguir um dos grandes tesouros da Grã-Bretanha, que são os tesouros mágicos, tesouros encantados. Só que esses tesouros, eles ficam na mão do povo pequeno, do povo encantado. Fica um na terra das fadas, um na terra dos duendes, um na terra dos gigantes. E pessoas mortais, simples mortais, não conseguem achar esse tesouro. Mas ele vai tentar de todo jeito. Então ele pede para o rei um cavalo, o cavalo mais rápido de todo o reino. Ele pede a espada mais afiada de todo o castelo. E ele pede uma flor raríssima que só nasce uma noite no ano todo, durante a lua cheia. E que essa noite consegue quebrar o encanto ilusório dos seres pequenos, porque quando você encontra com um ser pequeno, ele vai jogar uma ilusão em você. Ele pode fazer você ver o que ele quiser. Então ele pede essa flor que vai conseguir quebrar esse encanto. E acontece que ele pega, munido então desses 3 itens, ele vai cavalgar então floresta dentro para poder procurar o caldeirão mágico, que é o caldeirão onde ele vai conseguir entregar esse tesouro gigantesco pro rei, que esse caldeirão tem lendas e lendas ao redor dele, dos feitos que esse caldeirão faz e tudo mais. E ele vai ser interceptado, ele vai ser derrubado, vai ser saqueado por alguém na floresta, por um bando na floresta. Mas ele é salvo. Ele é salvo por uma rainha muito misteriosa, que é a Dama Branca, uma rainha linda. Ela, enquanto eu li, eu lembrava muito da Galadriel, que é aquela rainha elfa do Senhor dos Anéis, né? E aquele cabelo reluzente, aquelas roupas brancas, toda alta, esguia, uma beleza etérea, e toda a corte dela é salva por essa corte. E eu paro de contar a história por aqui. E, gente, é a minha segunda favorita do livro. É muito, muito, muito bom. Como eu disse, tem todo esse ar de uma história encantada, de uma história que você pega dos tomos antigos para poder ler uma típica e verdadeira história celta, uma lenda celta mesmo. E tem toda essa pesquisa que a Ana Lúcia fez ao redor, então, dos seres mágicos, dos seres encantados. E, gente, a Ana Lúcia, ela é mestra em fazer história de fantasia. Ela faz como ninguém. É uma das minhas autoras assim favoritas no quesito fantasia. E esse conto aqui eu acho que é uma ótima pedida para você ler alguma história dela, porque é estupendo, gente. É muito, muito, muito bom. É o meu segundo favorito. Olha, por muito pouco ele não foi o meu favorito do livro inteiro, viu? E agora vamos para o último conto do livro, que é o meu último destaque também, que é o do Eduardo Cassi, A Noite em que Quase Morri. E, gente, esse conto é muito legal porque ele se passa no mundo, então, na série dos Tempos de Sangue que o Eduardo Cassi fez. Eu vou mostrar para vocês aqui, também está aqui em cima, vocês estão vendo, são compostos de 5 volumes. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, qual que é o primeiro volume? Aqui, o primeiro volume, O Andarilho das Sombras. E é uma série que mistura fantasia sombria, né, que é a Dark Fantasy, com vampiros e tudo mais. E são os imortais, né? Não é chamado como vampiros, né? Mas são os imortais, então, que é esses seres das trevas que vivem milênios e milênios e que se alimentam do sangue dos humanos e tudo mais, e tem toda essa aura ao redor deles. Eles se metem em guerras, em intrigas de reino e tudo mais. É uma série muito boa. E aqui vai se passar essa história nesse mundo dos seres imortais. E acontece então que a gente vai ter aqui a nossa protagonista, que eu esqueci o nome dela. Ela vai ser sequestrada por um duende. E esse duende quer porque quer a imortalidade dela.
ele quer fazer de tudo para tomar a imortalidade dela e ele se tornar um duende imortal. Porque até então, os duendes, eles vivem muito, mas não vivem imortal, né? Não vivem para sempre. Então ele quer porque quer. Ele vai fazer de tudo, vai fazer ela de refém, vai fazer ela ficar presa mesmo para poder ele tomar a imortalidade dela. E é muito legal o jeito como... Nossa, vocês sabem que eu amo as histórias do Eduardo Castro, ele escreve pra caramba, ele é muito bom. As histórias dele assim é visceral, é sangrenta, você sente o aço cortando a carne, assim, é bem visual mesmo. E ele escreve muito bem, então é um baita de um conto. É um conto que tem personagens históricos aqui, tem personagem que existiu de verdade, fazendo parte aqui da história, e é um conto magnífico. E finalizamos o livro. Povo, é um livro espetacular, eu recomendo demais, leitura sim, para poder fechar o ano com chave de ouro, porque é um baita de um livro, é estupendo, eu recomendo para todo mundo. Olha, da trilogia, da série inteira de contos da Draco, esse é o meu favorito. Eu gosto muito do medieval, do Magus, Excalibur, o medieval é um dos meus favoritos também, mas o Duendes é imbatível, é todos os contos incríveis. Se eu não citei alguns aqui, é porque eles são muito bons, mas perto dos que eu destaquei são incríveis. Então eu recomendo demais a leitura desse livro. Baita livro, vai fechar o seu ano com chave de ouro. Não deixem de ler porque é um livraço, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gente vai ter um vídeo mais pra frente aí pro Natal, quem sabe, aí com dicas de histórias de fantasmas para ler no Natal, que é um costume britânico que o pessoal lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra tem, que é ler histórias de fantasmas no Natal. Então a gente vai ter um videozinho aí nessa pegada aí, então fiquem ligados, pessoal. Me sigam lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, que lá vai ter lá tem atualizações assim semanalmente, então me sigam por lá porque lá é mais tranquilo. E também vocês podem bater um papo comigo por lá. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.